Hoje vamos falar sobre o amor que adoece. Que amor é esse que adoece? Nessa semana vamos falar sobre o amor que adoece e o amor que cura. É isso mesmo, o amor pode nos curar e o amor muitas vezes nos adoece. Nós vamos fazer reflexões poderosas. Essa semana serão 4 reflexões sobre o assunto e nós vamos ser muito abençoados com a visão de Deus. Nós estamos meio cheios da nossa própria visão. Romanos 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia é tão atual que só mesmo sendo uma atividade celestial, né? Só Deus para escrever a Bíblia mesmo, Deus que foi escrita há tantos mil anos atrás e ser tão atual como a Bíblia, né? Hoje, quando nós vimos essa passagem, nós vimos Romanos 12, 2. Não se conformar, mas transformar pela renovação da sua mente. A Bíblia está falando sobre reprogramação mental, né? Podemos ouvir isso de algum coach, ou algum professor, ou algum psicólogo. Podemos ouvir falar sobre reprogramação mental e achar que é uma coisa muito moderna, e realmente é. Reprogramação mental é uma coisa moderna. Mas a Bíblia é moderna, né? Então, a palavra de Deus já nos falava sobre reprogramação mental há 2000 anos atrás. E que reprogramação mental é essa? Quando nós olhamos quem nós somos e os resultados que nós temos, a vida que nós temos, e não é aquilo que nós queremos, ou não foi aquilo que nós imaginávamos, né, na adolescência, na infância, e nós olhamos para os nossos resultados, e nós não gostamos dos nossos resultados em alguma área da vida. Primeiro nós temos que entender que essa insatisfação é uma insatisfação que, na maioria das vezes, vem do coração de Deus. É isso mesmo. André, mas nós não temos que ser gratos? Uma coisa não atrapalha a outra, muito pelo contrário, uma coisa puxa e traz a outra, né? Eu falo de insatisfação, por trás dessa insatisfação que vem do coração de Deus para o nosso coração, tem a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então Deus tem para nós planos bons. Nós vimos semana passada, né? Eu que sei os planos que tem ao vosso respeito, planos de bem e não de mal, para te levar ao fim que desejais. Então, Deus coloca em nós, como também diz a palavra, o querer e o realizar. Então, quando nós temos uma insatisfação, essa insatisfação muitas vezes, na maioria das vezes, ela não tira a gratidão e ela vem direto do coração de Deus. É Deus nos lembrando quem nós somos e direito a que nós temos. Então, se nós olhamos para o nosso corpo e nós estamos fora de forma, excesso de peso, gordura localizada, falta de energia, doença chegando aí cedo ainda, nós olhamos isso e nós não gostamos desse resultado, você pode ter certeza. É Deus te provocando, é o Papai do céu te provocando e lembrando que você veio para muito mais do que isso. Não era isso a programação. E Ele quer reprogramar para a gente voltar e alinhar a vontade perfeita de Deus. E quando nós temos um casamento que não é um casamento bacana, que está desalinhado com a vontade de Deus, e a gente sonha e suspira, mulher sonha mais ainda, né? Sonha e suspira com outro tipo de relacionamento, com relacionamento abençoado, com relacionamento produtivo, relacionamento de parceria. Isso é Deus colocando no seu coração, no meu coração, que existe muito mais para nós do que aquilo que nós estamos vivendo. Assim também em relação às finanças, em relação a tudo. Então Deus tem planos grandes, bons, Deus tem sonhos bons para nós. E como a palavra diz, Ele põe em nós o querer, mas Ele também nos leva ao realizar, Ele faz em nós essa mudança. E através da palavra que nós lemos hoje, nós entendemos que através da renovação da nossa mente, nós fomos programados em alguns momentos da nossa vida. E essa programação quase sempre não é uma programação que combina com o que Deus tem para nós. Nós fomos programados por pais, ou professores, ou pastores, ou padres, ou líderes de alguma forma. Nós somos programados por pessoas bloqueadas. Então não eram pessoas que estavam livres para saber a vontade de Deus e colocar isso na nossa vida, não. A maioria das vezes, pais, pessoas, adultos bloqueados, que não tiveram isso também dos seus pais e eles nos criaram. É aí que entra o amor que adoece. É isso, o amor que adoece. Então, quando os nossos pais fazem isso conosco, e quem já tem filho aí já sabe também que errou com os filhos, né? Quando nós erramos com os nossos filhos, e quando os nossos pais erraram conosco, quando outros adultos, parentes e tudo, erraram conosco e nos criaram bloqueios, não foi por ódio, na verdade foi por amor. Só que é o amor que adoece. Por que é o amor que adoece? Porque eles mesmos não estavam curados, eles estavam doentes. E se eles estavam doentes, eles não tinham capacidade para colocar em nós uma coisa diferente
muito diferente da doença deles, por mais que o pai nos ame, os pais nos amem e quiseram o melhor para nós. Então hoje nós somos adultos, nós olhamos então para os nossos resultados, nós olhamos para a nossa realidade e nós buscamos esse ser melhor. E não esperamos mais que os pais façam isso por nós, né? E o problema é que muitos de nós ainda estão com a atitude tão infantil que ainda espera que o pai venha, que o pai resolva, que a mãe reconheça que estava errado, que a mãe reconheça as bobagens que fez lá no passado. Muitos de nós ainda como crianças esperamos que os pais tenham essa percepção. E isso só serve para nos atrasar. Então nós somos responsáveis de fazer essas mudanças em nós e nós não devemos esperar por ninguém, nem por pai e por mãe. Até porque pode ser que eles nunca acordem para isso. E nós não podemos deixar, né? É a autorresponsabilidade. Deixar que eles voltem e consertem alguma coisa que tenha sido feita errado. Não, não. Nós mesmos fazemos, né? Então a palavra de Deus é muito clara. Não se conforme, não fique nessa forma. E quando é que nós ficamos nessa forma? Quando nós temos um casamento ruim, e nós achamos que está normal, porque afinal de contas, hoje o casamento, está todo mundo com um casamento ruim. Quando nós estamos com excesso de peso, e afinal de contas, está todo mundo com excesso de peso, está todo mundo gordinho por aí, então eu também estou normal, eu estou igual a todo mundo. Quando eu não tenho energia, estou doente. Sem energia e acho que está tudo certo, porque afinal de contas, está todo mundo cansado, todo mundo estressado, todo mundo jogando pedra na lua, então eu estou normal igual a todo mundo. Quando eu estou com problemas financeiros e acho que Deus ama a pobreza, que é isso que Deus tem para nós, e eu não vou resolver essa questão, eu não vou voltar e conversar com Deus sobre essas questões, vida plena em todos os sentidos. Quando os meus filhos não são aqueles filhos que eu sonhei, quando os meus filhos estão com problemas, ou envolvidos em droga, ou envolvidos com mulheres, né, ou homens, enfim, que não é aquilo que a gente sonhou, ou em alguma atitude que não é o que nós sonhamos, e nós olhamos para isso e nós pensamos, não, mas a juventude está perdida. Então os meus filhos, eles são normais. Quando nós achamos que o que não está legal está normal, nós já entramos na forma. E a palavra de Deus é muito clara, não vos conformeis. Conformar é entrar na forma, é estar conforme. Quando nós estamos com a forma, conforme, nós estamos igual a todo mundo, é para nós essa palavra. Não se conforme, mas renovação. Transforma tudo pela renovação da sua mente. Só assim, a palavra de Deus diz, você vai experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Eu lembro que num determinado momento da minha vida eu tive muita dificuldade com uma das minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, são todas maravilhosas, estão todas já encaminhadas, a caçula está com 22 anos, 2 já são casadas, enfim. Eu posso dizer que eu terminei com sucesso a minha carreira de mãe. Mas teve um momento da minha vida, hoje mesmo de manhã quando eu orava, antes de vir pra cá, eu orava e eu agradecia a Deus, o tanto que Deus foi bom na minha vida, o tanto que Deus encaminhou tudo e no final deu tudo certo. O final dessa história acabou tudo bem pra mim, né? Que já acabou mesmo, que eu já criei as minhas filhas. E teve um momento da minha vida que eu tive muita dificuldade com uma das minhas filhas, muita dificuldade mesmo, provas terríveis, coisas que eu nunca imaginava que eu ia passar, e eu comecei a passar com uma das minhas filhas, e eu todos os dias orava, e eu falava, Deus, eu não concordo, Deus, eu não aceito, Deus, não é isso, não tá certo, tem alguma coisa, eu não tô na forma. Todos os jovens estão assim, mas as minhas filhas não estarão assim. As minhas filhas, eu falei assim como Josué falou, né? Eu não sei o resto, eu não sei o povo, eu não sei o mundo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu fiz essa oração incansavelmente. Hoje, todas, como eu disse, estão muito bem, estão bem casadas, enfim, tá tudo certo. Então nós não aceitamos o que todo mundo aceita, porque nós nos negamos a entrar na forma. Não é porque todo mundo tá com uma vida ruim em alguma área que eu também conformo nisso, entro nessa forma e acho que é normal. Não, não é normal. Deus diz, não entre na forma, não se conforme, não concorde com isso. Todo mundo pode estar na forma, mas você não entra nessa forma. Transforma isso. Através de quê, Senhor? Como é que eu faço essa transformação? Através da renovação da sua mente. Reprogramação mental. Voltemos no início, né? Reprogramação mental. O T. Harv Eker tem uma frase que eu gosto muito, que está ali, que permeia todo o livro do Mentes Milionárias, né? Ele fala o seguinte, é o T. Harv Eker, ele fala assim, pensamentos geram sentimentos. É uma equação, né? Pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Então eu não gosto do resultado. Você pode ir lá no início, o seu pensamento está conforme o seu resultado. Então nós precisamos então dessa reprogramação que a palavra de Deus diz e que o T. Harv Eker colocou no livro dele, né? Ele não falou que é da Bíblia, mas eu descobri que era da Bíblia. E ele fala uma coisa muito interessante, o T. Harv Eker. Ele fala o seguinte, mas de onde vêm os pensamentos? Então se o pensamento é a base de tudo, o que eu penso me leva para o meu resultado, porque o meu pensamento gera um sentimento, gera uma ação, vai chegar no resultado. Então se o pensamento é a explicação, é a base de tudo, de onde que vem esse pensamento? Por que eu estou pensando errado? E ele mesmo responde também concordando com a Bíblia. Os pensamentos vêm da programação mental.
da programação mental. Então, se hoje eu estou pensando de uma forma desalinhada com a palavra de Deus, eu estou então precisando fazer uma reprogramação mental para experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus em todas as áreas da minha vida. E aí vamos dizer, mas será que tá desalinhado mesmo com a vontade de Deus? Sim, tá desalinhado com a vontade de Deus. Onde você não tem resultado, tá desalinhado com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Na área da sua vida, que não é ainda perfeito, bom, agradável, tá desalinhado com a vontade de Deus. É simples assim. Andrei, mas eu tentei tudo, mas tá desalinhado com a vontade de Deus. Porque nós temos, na verdade, três formas, né, de ver, de enxergar o mundo. Tem a forma como os nossos pais nos enxergaram, a forma como nossos pais enxergavam o mundo, e a forma que nós fomos educados, nós fomos criados, nós fomos formatados. Nós somos formatados de acordo com a forma dos pais. E muitas vezes nós nunca questionamos isso, e nós vamos levando isso de geração em geração como se fosse verdade absoluta. Gente, pensar sobre o que os pais pensaram, isso não é desonra. Isso não é desonra. Pelo contrário, eu pego o que os meus pais disseram e eu coloco isso conforme ali a vontade de Deus. Eu pego a palavra de Deus e eu checo isso. Ontem, conversando com a minha mãe, né? E a minha mãe falando assim que ela estava já idosa, né? Que é normal. A doença é normal para o idoso. Eu falei, mãe, isso não está escrito na palavra de Deus. Com todo respeito. Eu vou ter que confrontar essa frase, mãe. Não. Vamos voltar atrás aqui, mãe. Peraí. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. A doença vem das escolhas que nós temos de pensamentos e de ações. Não está escrito isso na palavra de Deus. Pelo contrário, né? Outro dia eu trouxe aqui a história do Caleb, que ele chegou para Josué, eles tinham a mesma idade, eles estavam com 85 anos, Josué e Caleb. E Josué estava dividindo as terras. E Caleb falou assim, eu tenho, Josué, tanta energia hoje, aos 85 anos, como eu tinha aos 40 anos, quando nós fomos espiar a terra. Então, como eu tenho tanta energia, eu quero uma parte da terra. Eu estava ali defendendo ele mesmo, né? E aí você fala assim, André, mas é uma história bíblica. Peraí, se você pensou que Josué, Caleb e tal é história bíblica, e você é uma coisa separada disso, já está aí o ponto que você tem que ajustar. Se você não está acreditando que o que está escrito na palavra de Deus é para você e é tudo verdade, já está aí um ponto que você tem que ajustar. De onde que veio essa ideia de que na Bíblia são historinhas para boi dormir, que são historinhas para criança se divertir, e não é um modelo para eu seguir, não é a verdade. A verdade, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é o próprio Senhor. E isso está escrito lá, é para mim e para você. Nós não podemos conformar. Então, se Caleb, eu falo, Senhor, se Caleb chegou aos 85 anos com energia de 40, eu quero igual ou mais. Que é isso? Que é isso? Josué e Caleb viveram numa época que Jesus nem tinha vindo, que Jesus não tinha morrido, que Jesus não tinha levado sobre si todas as nossas enfermidades. Eu estou na nova aliança, eu estou depois disso tudo. E eu vou conformar então de viver menos do que Caleb? Não. Eu brincava com manhã, isso não está na Bíblia. Vamos destruir isso aí, isso é um sofisma, isso não está na Bíblia. Aí manhã vou, André, não tinha pensado por esse lado. Depois pense, porque nós não podemos aceitar a doença, não. Nós vamos morrer. Ela falou, mas nós não vamos morrer? Eu falei, claro que vamos, e essa é a nossa glória. Morrer para encontrar com o Senhor, mas nós vamos morrer igual um passarinho. Essa que é a combinação, nós vamos morrer igual um passarinho. Tipo assim, venceu o meu prazo aqui, Jesus está me esperando lá no céu, então eu já estou indo para lá. Mas eu não preciso de uma vida inteira de sofrimento, de doença para chegar lá. Não. A terra Deus nos deu, é nossa, nós temos que viver bem aqui na terra. A palavra de Deus diz que a terra Ele deu aos homens, e os céus são os céus do Senhor. Então, se nós temos aqui, nós temos o governo sobre tudo que está acontecendo aqui, então nós temos que apropriar disso. E isso está escrito na palavra de Deus. Então nós temos que confrontar verdades que colocaram para nós. Verdade que vieram dos nossos pais, que vieram das histórias dele, né? E nós vamos falar muito essa semana aqui sobre como que os nossos pais nos adoeceram em amor. Então, nos amando, eles passaram para nós as frustrações deles, os sofrimentos deles, né? Toda que vieram dos outros pais dele, provavelmente, e foi passando isso de geração em geração. Então, muitas vezes, os resultados que nós não temos hoje, eles vieram das histórias sofridas, dolorosas, e por amor vai passando de geração em geração, mas não precisa ser assim. Nós podemos respeitar, honrar, receber tudo que nós recebemos dos nossos pais, mas nós nos conectamos ao amor que cura e desconectamos ao amor que adoece. Muitas vezes nós temos bronca com casamento, bronca com filho. Não quero ter filho, não quero ter, só quero ter um filho só. Casamento é sempre assim, homem sempre trai. É tanta informação que nós temos como verdades na nossa vida que vieram simplesmente da dor dos outros,
que por amor vai sendo passada de geração em geração. E essa semana nós vamos quebrar isso, são sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira que vai ficando com cara de verdade. São sofismas e vai ser quebrado esses sofismas aqui na nossa cabeça, na nossa convivência, na nossa conversa, em nome de Jesus. Porque o Senhor tem para nós planos bons, o Senhor tem para nós coisas boas, novidade de vida. E nós vamos acessar tudo isso aí. Nós vamos nos conectar ao amor que cura. Obrigada pela sua companhia e amanhã nós falamos mais sobre amor que adoece e o amor que cura, se Deus quiser. Deus te abençoe e obrigada por estar aqui comigo.